Bom, de tanto vocês pedirem, eu resolvi trazer aqui uma build com peças usadas. Pois é, eu montei um PCzinho aqui com um Ryzen usado, com uma RTX usada. Pois é, já tem RTX usada no mercado barato. Pô, não sabia. Inclusive, eu peguei pra baratear, eu peguei até memórias verdes. Olha aqui, as memórias baratinhas, cara. O pessoal fala que a gente só fica montando PC de elite aqui, né? E peguei SSD SATA. Esse negócio de ficar pegando NVMe é muito caro, NVMe, né? Eu peguei placa-mãe usada, uma X370, a placa bem antiguinha aí, pra você poder montar um PCzinho sem precisar comprar uma placa-mãe nova, olha só. Algumas peças, é verdade, eu precisei comprar novas, né? E aí ficou um pouquinho mais caro. Mas essa build aqui, aparentemente, ficou bem mais baratinha, né? Ficou mais acessível. Quanto que ficou aí? Não, pera, desculpa, galera, tem alguma coisa errada aqui. Não, quanto que ficou? Não ficou. Como é que... Mas é SSD SATA, não é possível. Memória verde, peça usada, ainda conseguiu ficar tudo isso esse PC? Ué, agora que a gente já mandou a conta pro patrão, a gente vai ter que montar. E eu vou explicar pra vocês por que ficou esse precinho. É bom eu ter uma boa explicação, porque eu vou precisar explicar pro patrão, né? Mas eu também vou dar algumas dicas pra você que vai montar um PC gamer usado, ou vai montar um PC novo, ou vai misturar as peças, ou só quer ver eu perder meu emprego. Se foder. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Bom, evidentemente você não precisa gastar tudo isso para montar um PC usado, né? Dá para você montar com peças bem mais acessíveis. Mas na hora de montar esse PC aqui, inclusive eu trombei com algumas coisas que são realmente insanas, que é o mercado de usados no Brasil, né? Eu fui ver o preço para consultar algumas peças aqui. Eu já vou explicar por que custa tão caro esse PC. Mas eu fui ver, por exemplo, o preço de um Ryzen 7 3700X. A gente escolheu esse processador porque ele tem 8 cores, 16 threads, né? Já é um processador bem mais atual, suporte a PCI Express 4.0 e tudo mais. A gente falou, legal, vamos trazer esse processador aí, né? E ele tem um TDP de 65 watts. Então, eu falei, pô, um processador aí tranquilaço para a aplicação que a gente vai usar aqui, com 8 cores, 16 threads, já suficiente. E aí eu fui dar uma procurada no mercado de usados. E claro, dependendo de quando você tá assistindo esse vídeo, o preço já mudou. Mas à época, eu vou dar um exemplo para vocês. Um 5.600 custando ali na casa dos 850 a 900 reais, isso sem promoções. Sabe quanto que eles estavam pedindo num 3800 XT, um processador, obviamente, de 8 cores e 16 threads? R$1.500 eles estavam pedindo nesse processador. Dá pra você comprar um 5700X 3D no mesmo preço. E bom, vocês entenderam, né? Então na hora de comprar, cuidado. Se cuida. Você vai olhar uma geração anterior e vai falar assim, pô, mas ele é 8 cores e 16 threads, né? Mas entenda, quantidade de cores e threads não quer dizer absolutamente nada. Ele diz alguma coisa, mas ele não conta a história. Então antes de você comprar processador, dá uma olhada nos testes e comparativos que a gente traz aqui. A gente compara sempre o processador de geração anterior pra vocês verem que, por exemplo, o 5600 bate no 3700X fácil, principalmente em jogos. Obviamente que pra nossa finalidade aqui, nem tanto. Mas normalmente, se você está buscando o CPU para jogos, procura a performance do CPU que você está usando, comprando usado, comparado com o processador novo. O mesmo serve para placa-mãe. Você pensa assim, pô, vou comprar um processador top, vou comprar uma placa-mãe top, nem que seja da geração passada. Eu escolhi aqui uma X370 Taishi, porque essa daqui foi a placa que a gente recebeu, na verdade, no lançamento dos Ryzen de primeira geração. Então essa placa a gente tem desde sempre. Hoje em dia, talvez eu não recomendasse você comprar uma placa de primeira geração, a não ser que você fosse combinar com Ryzen de primeira geração. Porque a X370, apesar de ser uma boa placa, ela não tem todas as otimizações que a gente teve para as últimas gerações, principalmente relacionada à memória. Então, o clock de memória que você vai conseguir numa X370 pode ser menor dependendo de vários fatores, principalmente dependendo do processador, até porque a controladora da memória está no processador, não está na placa-mãe. Mas tem a questão das lanes, a questão da construção da placa-mãe. Fique esperto. Principalmente porque as pessoas pedem preços absurdos. Eu vi uma Crosshair por R$2.500. É uma placa top? Definitivamente. Vale pagar isso? Definitivamente não. Dá para você comprar uma X570 com preço desse na época, né, que a gente está fazendo esse vídeo aqui. Então é uma placa perfeita porque a gente quer. Você vai encontrar placas boas no mercado de usados, mas talvez eu recomendasse você comprar placas novas, porque elas já vão estar com garantia. O processador é a peça que provavelmente não vai dar problema no seu setup. Eu digo provavelmente porque a gente teve os problemas dos processadores Intel, né? Mas nesse caso aqui é a peça que costuma dar menos problema. Então essas peças dá para você comprar usado. Memória também dá, mas memória é uma coisa que não é tão cara assim. Então, sei lá, eu recomendo você comprar nova memória, a não ser que você ache num preço sensacional, mas memória dá para comprar nova assim como armazenamento. Armazenamento também
também dá pra comprar novo, principalmente dá pra você colocar NVMe ou mesmo SSD SATA, que tá sempre num preço acessível. Placa de vídeo é outro esquema. Aqui a gente escolheu uma RTX 3090. Talvez não seja a RTX que você tava pensando na usadinha, mas você pode encontrar, sei lá, a RTX de primeira geração, as RTX 20, a 2060, a 2070, que são excelentes placas para suas finalidades, né? Mas de novo, fique esperto, porque tem uma galera que tá vendendo caro pra caramba essas peças, porque, nossa, uma RTX 3090 tem 24 GB de VRAM. E o que você vai fazer com 24 GB de VRAM mesmo? Só pra eu saber. Porque você acha, não, porque os jogos vão... Não, você não precisa de uma RTX 3090, inclusive tem a 3080 Ti que tinha a mesma performance na época, inclusive tem a 4070 Ti que tem a mesma performance e você pode comprar nova. E a galera tá pedindo preços absurdos só porque era uma placa de vídeo top. Então, foge dessas ciladas das placas de vídeo top, eu sou de uma 2060 de 12 GB, nossa, é muito boa porque é 12 GB, eu vou pagar muito mais caro. Não compensa. Então existem umas ciladas na hora de montar esses setups usados. Dito isso, outras peças que dá pra você comprar usado. Fonte, dá pra comprar usada? Dá pra comprar usada. Tem fonte que tem garantia de até 12 anos. Você é louco? Então compra uma fonte boa, com garantia, sem ser PIC 3 em 1 de preferência, e compra uma que ainda tem um tempo bom de garantia, né? Porque você sabe que a fonte, ela também vai degradando com o tempo, não é porque, nossa, eu vou comprar uma fonte de 1.200 watts e meu PC precisa de 1.000 watts. Então, ela já degradou um pouco dependendo da idade, né? Então ela já não consegue mais, é que nem você, né? Não consegue mais abaixar e levantar sem estralar os joelhos. A fonte também começa a dar umas estraladas no joelho, ela ainda aguenta, mas assim, diminui a vida útil. É por isso que ela tem garantia limitada e não ilimitada. Então fonte dá pra comprar, armazenamento, case dá pra comprar tranquilaço. O problema é que o frete disso aí é sempre um absurdo, os preços também, o pessoal viaja, então dá pra comprar case novo, eu recomendo comprar novo, pelo menos os preços estão sempre bons. Você vai comprar ele zeradinho, vai estar sem nhaca de incenso, cigarro, gato, cachorro e sei lá mais o que as pessoas botam no seu case. E HD é uma coisa que eu não recomendo muito comprar usado, tá? Inclusive nessa build vai HD, e você fica se perguntando como é possível um build que vai HD e SSD SATA ser tão cara assim. E aí chegamos nesse ponto, né, galera? Por que essa build é tão cara? Porque essa build é para uma finalidade específica. Eu até consigo dar algumas dicas para vocês, principalmente na montagem, né? Se você vai montar usado, o que você tem que verificar. Esse aqui é um bom exemplo, a gente tá montando com uma plataforma mais antiga, um processador que é de uma geração mais nova, memórias diferentes, placa de vídeo, será que tem compatibilidade e tal? Mas essa build, ela é especificamente para ser o nosso servidor. E a gente resolveu fazer um mix. Eu não tenho por que ficar comprando peça nova se a gente tem umas peças que vão servir bem, e é uma boa oportunidade para mostrar para vocês que vocês podem usar essas peças para uso civil. O Ryzen, ele serve muito bem para você utilizar ele como um servidor caseiro, um servidor doméstico, caseiro. Ele não sai de casa o servidor, né? Ele é meio caseirinho, ele veste um casaquinho, bota os chinelos e não sai de casa. Mais ou menos isso. Então, o Ryzen, ele tem suporte a ECC, por exemplo, que é o Error Checking, isso aí. Isso é muito bom, principalmente para quem vai executar tarefas 24/7, né? Então, ele impede justamente que você tenha uma tela azul aleatória, porque ele tem essa checagem que ele vai fazendo conforme tá funcionando os programas. É uma forma maravilhosa de descrever, eu tenho certeza que o pessoal do TI passou mal, mas é isso, você não precisa saber muito mais do que isso, porque você não vai usar isso no seu PC Gamer. E é por isso que essas memórias aqui, elas são memórias verdinhas, essas daqui são as Kingston Serve Premiere, muito bom, né? Não é para rodar o Premiere, apesar de você poder. E essas memórias, elas têm o ECC, são memórias de 32 GB DDR4, que é muito difícil de você encontrar, e elas vão até 3.200 MHz. A gente não sabe se vai bater os 3.200 MHz aqui, mas em tese, essa placa-mãe suporta até 128 GB. Se vai dar, a gente vai descobrir, mas em tese, ela funciona. A mesma coisa com o 3700X, em tese ela suporta, na verdade ela suporta por atualização de BIOS, mas eu quero ver como é que vai funcionar colocar um processador mais novo nessas placas. Vocês lembram que a AMD tentou passar o rodo, né? Fala assim, não vai dar, porque não cabe na BIOS. Todo mundo, peraí, você não prometeu suporte em M4 até 2000, lá vai pedra, por que não dá mais? Não tem como. E aí depois de muita pressão eles cederam e agora a gente tem suporte até Ryzen 5000 nas placas de primeira geração. Não todas, mas boa parte delas a gente tem. Tá, das memórias verdes tudo bem, mas esse SSD SATA que você mostrou aí, né? Como é que faz? Por que é tão caro assim? Pois é, esse daqui na verdade não é um SSD comum. Primeiro que ele tem 8 TB, na verdade 7.68, mas ele é um SSD SATA sim, ele é um SATA 3, 6 GB por segundo e ele é limitado pela velocidade do SATA, então não adianta muito falar, nossa, que SSD caro, ele é muito mais rápido, não tem como, porque a limitação é a interface SATA. Mas ele é Enterprise, ou seja, ele é justamente para data centers, para servidores, e é para isso que a gente pegou ele, então ele é um SSD específico para isso. Ele conta com algumas ferramentas, né, inclusive com monitoramento específico, e ele tem garantia de 5 anos. Então, eu acredito que é uma coisa que você vai querer ter quando você está colocando dados importantes. A gente pegou só alguns aqui.
Então a gente vai ter aqui só de SSD SATA 32 terabytes. Então eu queria só agradecer a Kingston aí, que ajudou um pouco a gente tentar manter o emprego, né? Porque todo o restante ainda é bem pesado. E esse SSD aqui, eu até peguei as informações, porque obviamente não é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Então ele tem aqui, ele é projetado para ambientes de data center, ele tem proteção contra a perda de energia PLP integrada, IOPS e latência consistentes, QoS confiável, ele inclui o software de clonagem Acronis, que vem basicamente com todos os SSDs de alta performance da Kingston, né? Vai até 560 de leitura e 530 para gravação, como eu falei, é o padrão do SATA mesmo. E ele tem aqui também o nivelamento de desgaste estático e dinâmico, capacidade hot plug. E aí ele tem aqui, ó, as ferramentas Smart Enterprise, que é especificamente para uso em servidor, monitoramento de confiabilidade, estatísticas de uso, vida útil restante, nivelamento de desgaste e temperatura. Então, obviamente, tem algumas outras questões mais específicas para data center, que talvez a gente nem vá usar, mas principalmente a confiabilidade do SSD é o que a gente vai precisar aqui. A gente também vai ter um armazenamento mais lento, que vão ser os HDs, né? Esse aqui vai ser meio que o arquivo morto que a gente vai fazer. Apesar dele ser mais lento, ou mesmo o próprio SSD SATA fala, nossa, mas tudo isso, o que adianta você montar uma máquina super rápida e colocar um SSD SATA? Justamente porque você não precisa de uma velocidade tão absurda assim. Justamente porque você vai estar limitado por outras questões, outros gargalos, como por exemplo a rede. E esse servidor aqui, ele vai estar conectado para os editores acessarem ele. Então não adianta muito ele falar, nossa, mas ele tem que ter uma velocidade que contemple pelo menos a velocidade de rede que a gente tem aqui. A gente vai ter outros gargalos que não vão ser o armazenamento, tá? Mas obviamente que isso aqui ajuda muito você a transferir os arquivos e rodar os arquivos lá dentro. E a gente vai trabalhar também com RAID. Pra gente deixar ainda mais rápido. Para os HDs, a gente pegou aqui 4 HDs de 16 terabytes, então a gente vai ter 64 terabytes só de HD. Eles são Iron Wolf Pro. Existem outros com redundâncias e não sei o que, mais um monte de... Mas também vai ficando cada vez mais caro. Então só de HD já é coisa de 10 mil reais. Os SSDs ainda mais caros. E a gente ainda tem os NVMe. Por caso aqui para montagem, vou utilizar o NV2, que a gente vai estar fazendo só a instalação do sistema operacional. Eu vou só testar essas peças em Windows mesmo. Depois a gente vai fazer a instalação do sistema operacional. A gente não sabe exatamente qual que vai usar, porque essa é uma outra pessoa que eu vou introduzir para vocês que vai fazer essa instalação. Mas ao invés do NV2, nós vamos utilizar aqui 2KC3000. A gente ainda vai entender como que vai funcionar a parte do NVMe, porque essa é uma plataforma mais antiga, tem uma limitação de lanes, mas também a gente tem ali portas PCI que a gente pode usar com aquelas plaquinhas externas. Isso aqui é a parte do hardware, né? A 3090, por que a gente colocou uma 3090 num servidor que em tese não é para precisar nem de monitor? Porque a gente pode, de repente, pensar em fazer ali também umas VM. Não é a ideia, na verdade a gente pegou porque a gente precisava de alguma coisa para dar vídeo e essa é a que mais tem cara de colocar no servidor. Não precisa. Se você vai montar um servidor, você pode. E a gente não tem gráfico integrado também, né? Então se a gente precisar usar para interface, isso aqui vai ser mais para testes no Windows. Se a gente decidir rodar uma VM, alguma coisa ali, a gente vai ter uma RTX 3090, que a gente vai poder utilizar bastante parte da VRAM, principalmente pra gente que trabalha com edição, renderização, então a gente tem VRAM sobrando ali. Se a gente vai usar ou não, eu não sei, esse é um problema para nós do futuro, mas eu acho que soava muito bem colocar uma 3090 aqui, né? 4090 é muito exagero, mas a 3090 definitivamente. E pro cooler eu peguei aqui um A115 da Corsair. Esse aqui definitivamente não é o melhor cooler para Ryzen, inclusive ele tem um desempenho melhor com o Intel, eu vi alguns testes aí do Hardware Canucks, mas pro nosso uso aqui vai estar mais do que suficiente. É um processador de 65 watts CDP, eu vou só... Só pra vocês terem uma ideia, tá? Bom. Já vai ser mais do que suficiente. Esse cooler eu não vi disponível para venda aqui no Brasil, então esse daqui a gente pegou lá de fora. É um pouco mais caro, né? Mas eu queria fazer combinandinho, porque a gente pegou o restante Corsair. Então a fonte vai ser uma RM1000X Shift. Eu já mostrei para vocês isso aqui na montagem do PC do patrão. A gente acabou trocando, colocando uma fonte ainda mais poderosa. Para essa build vai ser mais do que suficiente. Por que eu escolhi a Shift? Justamente por ela ter os conectores na lateral e facilitar na hora da gente fazer o swap ou a troca, se a gente precisar de um SSD, adicionar HD, adicionar SSD, fazer qualquer tipo de adição ou troca de cabos, é uma manutenção muito mais fácil. Então para você que faz muita alteração de hardware, esse daqui é o melhor design que você vai encontrar e a fonte mais do que suficiente com 1000 watts, segundo os nossos cálculos. Pro case a gente escolheu um Corsair iQ 7000X RGB, porque é o nosso servidor, ele precisa ter RGB. Na verdade foi uma exigência, senão a gente não podia montar o servidor aqui. O patrão falou, não, você vai ter, precisa ter RGB, nas palavras dele. Obviamente que não é só por isso, né? É porque ele foi um dos cases que a gente encontrou com o melhor custo-benefício, que tem uma quantidade suficiente de bias pra gente conseguir colocar os HDs e os SSDs. E ele também tem um espaço mais do que suficiente pra gente ter um bom airflow. Essa é uma máquina que vai ficar rodando 24/7. Então eu preciso de uma máquina que seja silenciosa. A gente tem um iQ Link que dá pra gente controlar por ele, pelo menos se for pelo Windows. Eu não sei como é que vai ser se for, sei lá, um outro programa, mas aí não é um problema meu, é um problema de quem vai montar essa máquina, a parte da configuração. Então a minha parte é a parte do hardware e é isso que a gente tem aqui. E eu já vou adiantar a montagem. Eu não sei se eu vou conseguir terminar nesse vídeo, porque eu precisava muito
preciso falar pra vocês primeiro. Por que essa máquina custa tão caro? E segundo, por que você deve tomar cuidado na hora de comprar peças usadas? Sim, existe um pequeno problema na hora de comprar peças usadas, não diria que só no Brasil, mas muito aqui no Brasil, que as pessoas perdem completamente a noção de quanto vale um produto. Ela acha que simplesmente ela pegar um processador equivalente da geração 9 e colocar lá para vender, uma memória, pode vender no preço de novo. E não é assim que funciona, galera. Você tirou da loja, você já perdeu o valor, é assim com carro, é assim com qualquer coisa, principalmente se tratando de hardware, onde as pessoas vão investir um valor absurdo. A gente tá falando de, sei lá, para gastar numa memória, você vai gastar o quê? 600 conto em memória? Memória. Isso sem falar processador, placa-mãe, placa de vídeo. Então, PC para não custar nada, 2 mil, 3 mil reais, as pessoas não vão querer comprar algo sem garantia. Elas até podem comprar sem garantia, mas para isso, elas vão querer um bom desconto. Então, se você quer vender suas peças usadas, aliás, você deve vender suas peças usadas, não fique empilhando no armário, essas coisas. Eu vou guardar de lembrança minha placa-mãe. Não, vende a sua placa-mãe, porque ela vai ajudar num upgrade, você pode pegar uma peça ainda melhor e ela vai ajudar alguém que às vezes não tem condições de comprar uma peça nova, né? Só que não vai querer vender no preço de novo, porque daí é absurdo, ninguém vai comprar uma peça usada que já perdeu a garantia, que, sei lá, já passou por poucas e boas aí, né? Copo de suco, censo, churrasco e tudo mais, e vai querer montar isso aí no PC como se fosse nova. Então guarde com carinho, cuida da peça. As peças eu tenho desde sempre, não é só agora, desde sempre minhas peças são sempre na caixa original e tal. E não é pra ficar ostentando, não, é porque pra quem for receber essa peça depois, ter uma experiência legal. O cara compra um produto usado, mas ele tem a experiência de comprar um produto novo. Eu mesmo, quando fui montar o PC, 90% das peças eram usado, mas era super legal você receber na caixa original. Caramba, então é essa que é a experiência de comprar uma placa-mãe dessa, top, que vem com todos os acessórios, olha só que legal. Então tem um mínimo de zelo com as coisas, a não ser que você não dê valor pro seu dinheiro, né, que muita gente realmente não dá, mas procura guardar as caixas, os acessórios justamente por isso, para você poder revender depois e revender num preço justo. Vocês estão aí vendendo essas peças nesses preços absurdos, pode ser por ignorância, né, a pessoa não é obrigada a saber tudo sobre isso, mas, por exemplo, se você vai vender o seu carro, você vai ter que saber quanto ele vale, não vai? Então não tem desculpa para você ir vender um processador e falar, eu não sabia que não vale tudo isso. Então não. E você que tá comprando, presta atenção, dá uma olhada nos vídeos que a gente tem aqui, nos comparativos, e digam aí se vocês já montaram PCs com peças usadas, se vocês recomendam comprar todas as peças usadas, se tem alguma que vocês já tiveram problema, e o que vocês acham dos preços que a gente vê praticados no mercado hoje. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Isso quer dizer que a gente não vai montar o PC nesse vídeo, a gente vai montar em outro, você vai ter que assistir outro. Ai, deve sair em breve, ou não. Ih, rapaz.